Boa tarde, professor. E aí, Let's, beleza? Beleza, senhor. Tá bem? Bem, e aí? Muito bom. Pronta para outra? Ai, é. Ó, não senti firmeza não, hein? Ai, já bateu o cansaço, né? É dezembrão já, né? Vixe Maria. Muito tempo, né, de ansiedade, né? A gente foi indo, a gente não parou praticamente, teve semaninha lá que teve parada e tal, né? Mas frente ao tempo que a gente está tendo aula, né? É para ficar cansado mesmo. Boa Só tarde, Júlio. Só o David não está cansado porque ele não se cansa. Ele é uma máquina, ele é um robô, ele é um homem. Ele cansa carregando. Ele é da máfia, não faz nada. Muito bem, Isa, boa. Nossa, boa tarde, professor. Que bela recepção eu tive, hein? Sempre. Sempre. Muito querido, né? Ao André também, boa tarde, enfim, tamo junto. Semana passada eu tive... Posso tirar uma dúvida? Anda. É assim, o Rubens recomendou que a gente fizesse provas antigas. Só que assim, sabe, comecei a observar em geografia que tem perguntas que meio que já foi, sabe? Não é mais aquele momento. E aí, o que eu faço? Eu ignoro? Eu até sei responder, não é questão de saber ou não, é questão de otimizar o tempo. Eu acho que quando você pegar... Eu vejo assim, Isa, não só, por exemplo, temas de atualidades. Se você pegar uma questão de 2005 sobre guerra do Iraque, é outro momento, é outro contexto, é outro governo dos Estados Unidos, é outra... Você não precisa estudar por essa questão para analisar o Iraque hoje, né? Tem situações diferentes. O Iraque passa, por exemplo, por manifestações sociais, grupos que não querem o governo, um ministro xiita renunciou no final do ano passado. Então, tem outras coisas acontecendo já. É claro que entender a guerra do Iraque é importante, mas não tem que detalhar como era 15 anos atrás. Olha só, são 15 anos já que essa pergunta era atualidade. Agora, tirando isso, também tem a questão do formato das questões, sabe? Por exemplo, igual eu comentei de cartografia, eu vou comentar hoje que eu vou continuar a cartografia, escalas cartográficas. O Mackenzie ainda cobra a questão de escala numérica, que é a regra de 3. Até vou usar uma questão do Mackenzie hoje. Mas, em geral, as provas não estão indo nessa direção, sabe? Então, aí não tem só a questão da atualidade, mas é como elaborar uma questão, sabe? Habilidades diferentes, interdisciplinaridade. Então, eu prefiro que vocês façam uma outra coisa. Peguem questões de, no máximo, 5 anos atrás, mas uma grande diversidade de vestibulares. Porque tem aluno que acaba errando, sabe no quê? Ele pega a FUVEST. Eu vou prestar FUVEST, vou pegar só a prova da FUVEST. Aí ele pega 15 anos de FUVEST. Não precisa. Porque você vai estudar coisas assim, que ou já estão, se for atualidades, já está desatualizado, vamos dizer assim, ou em termos de estrutura já não é como as provas se comportam hoje em dia. Então, acho que 5 anos, até 2015, é o suficiente. Mas, já que a gente vai limitar esse tempo, pegar uma variedade maior. Federal do Paraná, Triângulo Mineiro, Medicina Juiz de Fora, sabe? Pegar vários vestibulares diferentes, porém, no máximo 5 anos. Senão, você corre o risco de ficar repetindo, e você não tem produção. E é o que você falou, pô, eu já sei isso, o que eu faço, né? Que não é como as ciências exatas, que talvez a repetição pode te levar a não cair em pegadinhas, a aprimorar o cálculo, aprimorar alguns conceitos. No caso das humanidades, eu prefiro que você gaste seu tempo lendo, sabe? Noticiário, textos, artigos, né? Do que gastar seu tempo repetindo muitas questões. Acho que você vai chegar a um ponto que você vai se esgotar todo. Então, pegue em 5 anos, tá bom. Mas aí varia mais os vestibulares. Porque 5 anos de FUVEST você mata rápido. Pensando em geografia, você, não, acabei, já fiz de FUVEST. Aí você pega o Unesp, pega o Unicamp, pega algumas federais específicas, né? O UERJ, que é uma prova muito boa da UERJ. Eu acho que assim você tem uma amplitude de possibilidades maior do que pegar muito tempo para trás de poucos vestibulares. Acho que é assim que
que eu vejo que é melhor estudar geografia, tanto Brasil quanto geral. Ambas. Até geografia física, viu, Isa? Se eu pegar uma questão de climatologia de 20 anos atrás, já não é como se cobra hoje. Então, tudo bem que eu fui muito longe, vai. Geografia física até uns 10 anos atrás, beleza, você vai pegar questões boas ainda. Mas 2009 para trás já não adianta. Você vai ficar... Já é outro formato de questão, entendeu? Então, faça desse jeito. Eu acho melhor. Tá bom? Tá bom, obrigada, Júlio. De nada. O Erge, a Letícia agora ficou cheio de brilho nos olhos quando falou em Erge. Puxa vida, ó aqui para a Letícia, ó, o Erge e Letícia, um coração, Diego, muito boa tarde. Bom, tamo junto, gente. Semana passada eu tive uma intoxicação alimentar, olha o que eu fui ter em pleno final, né, de ano letivo, que horror. E demorou para melhorar, viu? Demorou para melhorar. Não sei o que foi que eu comi, só comi em casa, não comi fora, mas alguma coisa me fez muito mal, assim, mal de, sei lá, se eu voltasse mais uma vez no pronto atendimento, eles iam me internar. Aí eu melhorei. Aí eu dei um jeitinho. Brincadeira. Medicamento aqui, medicamento ali, uma hora resolveu. Mas a reposição dessa aula provavelmente vai ser na semana que vem. Aí, sexta-feira, eu não sei meus horários da semana que vem ainda, que as escolas, elas estão fazendo horários especiais agora, né? Que já está na reta final também, é exame, recuperação e tal. Aí eu não sei como vai ser minha semana que vem. Aí na sexta-feira eu vou ter noção, aí eu falo com o Rubão passa para vocês. Mas eu acredito, adiantando aqui, que na terça-feira que vem, provavelmente, eu já reponho essa aula. A gente tem aula terça e quarta. É o que eu estou imaginando aqui, tá bom? Mas, enfim, eu não me lembro exatamente aonde foi que eu parei em cartografia. Vocês conseguem me lembrar? Eu cheguei até qual questão? Cheguei até projeções cartográficas, ou eu lembro que o David tinha algumas dúvidas que eu respondi no final da aula. Isso eu lembro certeza. Até essa questão aí. Não, Até aí eu acho que era a questão do relevo, sabe? Que tipo. Ah, tá. O perfil topográfico. Ah, sim, isso. Esse aí. A gente fez esse. A gente chegou a fazer essa questão também. Beleza. Sim. Cheguei na metade, aproximadamente, um pouco... Perfeito, perfeito. Então, vamos colocar na continuação de cartografia, paramos na questão da GV, né? Uma questão que é importante, e uma coisa que eu não tive tempo, talvez, de comentar com vocês, essa questão está em preto e branco, né? Então, um cuidado aqui só em relação a esses traços. Esse traço mais grosso e mais escuro são os rios. Não colocou legenda aí, né? Mas alguém tinha me perguntado isso no privado, não me lembro quem foi, se está hoje na aula, não me lembro realmente. Mas, em geral, uma questão colorida, o rio vai estar de azul, que é padrão em cartografia, água, azul. Mas é até preto e branco. Então, tem gente que bate o olho aí, não entende, mas onde eu vejo o rio? Como é que eu identifico um rio nessa questão? Veja que eu vou dar um exemplo aqui, ó, usando a setinha, tá? Olha a sua esquerda aqui, tem um rio, tá vendo? Um traço mais escuro, né? Aí ele se encontra com um rio principal, tá vendo? Que está descendo aqui. Então, esse traço mais firme, mais escuro, não é a curva de nível, e sim um rio. E mesmo se você tiver em dúvida quanto a isso, perceba que ele está cruzando as curvas de nível, olha só. Ó, aqui tem uma curva, aqui tem outra curva, e de repente você percebe que o rio está bem nos biquinhos. Ele está pegando a parte que é mais baixa. O rio, ele desce, né? Ele vai para o lugar mais baixo. Então, caso você pegue uma figura muito pequena, preto e branca, que não está muito bem nítida, né? Fica essa dica. Então, o rio está aqui, ó, esse traçado mais forte. Ah, mas eu não consigo ver que está mais forte. Então, perceba que o rio, ele cruza as curvas de nível. Tem um biquinho, tá vendo aqui, ó, e o rio vai cruzando. É uma coisa que não está a favor das curvas de nível. É uma coisa diferente. Qualquer rio aí dessa figura, você vai perceber isso. Olha o outro aqui, um rio grande, ó. Ele está descendo, né? Olha as curvas de nível, bem fininhas. E esse rio tá cruzando, ele está perpendicular. Essa é a palavra que eu queria lembrar. O rio está perpendicular às curvas. Aí não tem como você errar. Caso apareça uma figura como essa que não está legal. E olha que é FGV. Eu coloquei exatamente o original. A questão original ela foi feita desse jeito. Sem imagem colorida,
preta e branca, tons de cinza, na verdade, né? E tons de cinza, o David já fica com os olhos também brilhando, né? Ah, tons de cinza. Mas, enfim, é isso. Beleza? Então, só para fechar, que eu fiz essa questão na semana passada, mas foi bem no finalzinho da aula, né? Ficou faltando esse comentário. Aqui. Ah, agora sim. O pessoal que adora matemática, que adora esses exatos, agora vai ao deleite, vai se deliciar. Mas assim, como eu conversei com a Isa agora há pouco, cartografia e escalas é um tema que cai, que aparece bastante. Mas há uma tendência da parte matemática ficar em matemática, que é o certo, né? Vocês aprendem matemática em matemática, se aplica matemática em biologia, em física, bastante, em química. Então, muitos vestibulares estão abolindo cálculo de escalas em geografia e preferindo abstração de escalas. Não estou dizendo que não vai nunca mais aparecer uma questão com cálculo, até vou colocar uma daqui a pouco. Mas, olhando, né, nos últimos 5 anos, ou até mais, a tendência é diminuir cálculos e prevalecer mesmo a abstração. O que faz sentido até, né? Para que você tenha alguma coisa da geografia na questão, e não... E outra, vamos combinar uma coisa, a matemática envolvida em escalas é muito tranquila, é regra de 3, simples, não é nada difícil, né? Mas, então, há uma tendência mesmo de questões como essa daí. Essa questão é uma questão do Rio Grande do Sul, 2019, né? Tem 4 mapas, né? Mapas A, B, C e D. Percebam que o mapa A, ele está mostrando Porto Alegre bem de perto, né? Tem as ruas, tem até, olha, o aeroporto aqui, enfim. Você tem uma aproximação muito grande, né? Está bem perto do terreno. Já o mapa B, você desaproximou um pouco. Ainda dá para ver o símbolo do aviãozinho aqui, que é o aeroporto, mas já não está tão preciso. No mapa C, tem Porto Alegre aqui, mas você não vê mais rua nenhuma. Você se afastou ainda mais do terreno. E o último mapa é um mapa do Rio Grande do Sul. Porto Alegre é só uma bolinha nesse mapa. Então, você não tem aí uma precisão, né? Então, o que você vai tirar de conclusão desses 4 mapas? Primeiro, saber o que é escala grande e escala pequena. Aliás, vamos começar do princípio. O que é uma escala? Eu penso na Unicamp. A Unicamp costuma perguntar coisas assim óbvias, que muitos ficam com dificuldade em responder. Poxa, mas o que é escala? Escala, em cartografia, é a razão, é a proporção entre o terreno que você quer representar e a sua representação. Então, você pode usar razão, proporção entre o terreno, entre a área, né, e o teu mapa, a tua carta, o teu globo terrestre. Lembrando, gente, escala não é só para mapa. Pode ser uma carta, pode ser uma maquete, pode ser um globo terrestre. Então, você vai usar escala em diferentes representações na cartografia. Até no mundo não cartográfico, você tira uma foto no seu celular, você amplia, você reduz, também tem uma escala embutida ali, né? A escala faz parte do nosso cotidiano, claro. Mas pensando em cartografia, escala é isso. É a proporção, é a razão entre o terreno e o mapa, a representação que você vai analisar. Aí sim, agora, escala grande e escala pequena. Escala grande é aquela que tem mais detalhes, né? Então, olhando esses 4 mapas, o mapa A é o que está mais perto do terreno. Então, essa escala é a maior. Entre as 4, ele tem a maior escala, certo? Já a escala pequena é o oposto. É quando você está mais longe da sua representação. Então, entre esses 4 mapas aí, a menor escala é o do mapa D, que você não consegue ver os detalhes que o mapa A te proporciona. Então, basicamente, é um conceito simples, né? Mas que às vezes dá um nó na cabeça. Porque às vezes confunde. Mas é grande. Grande em quê? É grande no detalhamento. Quanto mais detalhes esse mapa tiver, maior vai ser a escala. E quanto menos detalhes esse mapa tiver, menor vai ser a escala. Olhando assim nos mapas, é fácil. Eu acho que você bater o olho, bom, tem detalhe é maior, tem menos detalhes é menor. O que pode complicar a vida de vocês? Se ao invés de dar um mapa, como essa questão, ele dá a escala numérica para você avaliar.
aí sim pode complicar um pouquinho, não muito, só um pouquinho. Vou colocar um exemplo no chat, tá bom? A escala numérica, que é muito comum nos mapas, ela é apresentada desse jeito que eu vou fazer aqui. Vou dar um exemplo aleatório, 1 para 100 mil, tá bom? Como é que você lê isso daí que eu coloquei no chat? À sua esquerda, você tem o numerador. À sua direita, você tem o denominador. Lembra que a escala é uma razão, é uma proporção. Então, esse 1 significa 1 centímetro no teu mapa. E esse 100 mil é o quanto esse 1 centímetro equivale no terreno. Você lê assim, a escala 1 para 100 mil. É assim que você lê. Esses dois pontinhos podem aparecer assim também, ó. Já que é uma fração, né? Espera aí que eu aumentei os zeros aqui. Pronto, pode aparecer desse jeito também. É indiferente, gente. É a mesma coisa. Então, a sua esquerda é quanto vale no mapa. 1 centímetro. A sua direita é quanto isso vale no terreno. E é regra, viu, gente? A escala numérica sempre vai ser dada em centímetros. Isso aí está tudo em centímetros. 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros no terreno. Sabe? Aí que complica, porque se você não tem a visualização do mapa, só batendo o olho talvez não dê para saber, mas esse mapa tem detalhes ou não tem tantos detalhes? Aí você faz uma comparação. Por exemplo, vou colocar uma outra escala aqui, 1 para 1 milhão. Assim, gente, se você pensar bem, peraí, que eu só preciso colocar aqui os pontinhos no lugar certo. 1 para 1 milhão, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. Na realidade, gente, a questão é a seguinte. Quando você... Nossa, não dei o Enter aqui para vocês. Pronto, agora foi. 1 para 1 milhão. Evidentemente, uma escala que 1 centímetro no terreno vale 1 milhão de centímetros, você está mais longe do terreno. Então, comparando as duas, 1 para 100 mil e 1 para 1 milhão, a maior escala é 1 para 100 mil. Aí, de novo, ciências exatas, né? Você vai dizer que é inversamente proporcional. Quanto menor o denominador da escala, mais detalhamento ela vai ter. Quanto maior o denominador da escala, menos detalhes. Pensa no seguinte princípio. 1 centímetro equivale a 1 centímetro, uma escala real, né? 1 para 1. Então, quanto menor for o denominador, mais detalhamento você vai ter. Agora, se você percebe que o denominador é muito grande, 1 para 1 milhão, 1 para 2 milhões, essa escala ela é pequena. Você está longe do terreno. O mapa mundi. O David, ele me mostrou uma vez, ele mandou uma foto da casa dele, né? O David tem vários mapas mundi na casa dele. Sabe aquele pessoal que vende no semáforo? O David compra os mapas dele ali, né? E ele tem vários mapas do Brasil, dos Estados Unidos, que ele ama, do mundo, enfim. O mapa mundi, David, é aquele que tem na escola normalmente, sabe? A escala daquele mapa é 1 para 2 milhões e meio. Aquele mapa que o pessoal enquadra e põe, né, nas escolas. Quer dizer, 1 para 2 milhões e meio é uma escala pequena. Mas por que ela é pequena? Para você poder representar todo o planeta, né? Imagina o tamanho de uma folha para você representar o planeta Terra com uma escala grande. Você não vai conseguir. Quer dizer, até vai, mas vai dar um pouquinho de trabalho, né? Imprimir um mapa gigante. Então, você também pode falar o seguinte. Qual que é a vantagem de uma escala pequena, já que ela não tem tantos detalhes? Você representa uma área maior. Tipo, o mapa mundi, você não vai conseguir confeccionar com uma escala grande. Como eu falei, é possível, mas eu acho que é inviável do ponto de vista prático. Agora, você quer um mapa do bairro da tua casa. Tem que ser uma escala grande, tem que ter detalhamento. Por exemplo, uma escala 1 para 50 mil, você consegue ver já com um pouco mais de detalhes. Agora, você quer detalhe ao ponto de usar na arquitetura, 1 para 5 mil. Uma escala 1 para 5 mil é uma escala muito grande. Você vai ver as ruas, vai ver as quadras com muita precisão. Dá para pensar até numa planta
1 para 5.000 você já consegue ter muitos detalhes. Você não tem que decorar cada escala, mas é mais a lógica. Que é a proximidade do terreno, você vai ter que ter um denominador menor. Você quer pegar uma área grande, sem precisar se preocupar com detalhamento, você vai usar uma escala menor, né, de acordo com o teu interesse. Eu quero representar a América do Sul. Não é como o mapa mundi, mas ainda assim você não vai conseguir fazer a América do Sul numa escala grande, né? Enfim. Tudo bem, gente? Escala pequena, escala grande, a numérica, como observar. Aí um desafio proposto, um desafio matemático simples. Usa essa escala aí 1 para 100.000. Vou colocar no chat de novo. Tudo bem, Lex? Acontece. Outro dia eu dei minha aula com 3G também. A Lex está com seus problemas internauticos. Ou melhor, de internet. Ó, escala 1 para 100.000 de novo. De repente a pergunta pede para você. No mapa com escala 1 para 100.000, é pedido que haja uma ampliação de 2 vezes. Veja bem, se ele pedir no enunciado para você ampliar a escala, o que significa isso? Que você quer ficar mais perto do terreno. Então, se ele diz ainda ampliar 2 vezes, você vai dividir o denominador por 2. Vai dar 1 para 50.000. Então, fique atento a isso. Porque na velocidade, às vezes, que você vai fazer a prova, né? Ele fala em ampliar, você pensa em multiplicar, mas não faça isso. Se é para ampliar uma escala, você vai dar um zoom. Vai ficar mais perto do terreno. Então, ampliação tem que diminuir o denominador. Então, você vai dividir. Quero ampliar 5 vezes. Você vai dividir por 5. Eu quero ampliar 3 vezes. Vai dividir por 3. E assim por diante. Agora, se a pergunta fosse assim, numa escala 1 para 100.000, colocando ela aqui de novo no chat. Eu quero reduzi-la 2 vezes, eu quero ficar mais longe do terreno para pegar uma área maior, aí você vai multiplicar por 2. Vai dar 1 para 200.000. Né? Então, é por aí que você vai analisar. E tem caído muita questão desse jeito também, sabe? Ele não coloca mapa, não coloca imagem, fica só teorizando escala. O que é escala? O que é escala grande e pequena? É necessário ampliar uma área, ampliar uma escala, aliás, ampliar uma escala. Como é que eu faço essa ampliação? Né? Então, falou em ampliar, você divide. Tem que ficar menor o denominador. Falou em reduzir, você multiplica. É diferente das câmeras fotográficas, né? Quando você vai dar um zoom, ele multiplica, né? Se você olhar, ele multiplica, vai aumentando, mas em escalas você vai pensar diferente. Olha, vamos fazer essa questão, acho que agora ela ficou até simples, né? Porque ela é mais fácil do que eu expliquei agora. Aparece o seguinte aí. Considerando a sequência de A até D, pode dizer que a escala das imagens diminuiu, pois mais detalhes podem ser vistos na sequência? Não, né? Porque os detalhes foram diminuindo. Letra B. Os detalhes da imagem diminuem na sequência de A até D e aumenta a área representada. Essa é verdadeira, porque realmente você diminuiu os detalhes, mas ampliou a área que você está representando. No primeiro mapa, você olha só Porto Alegre. No último mapa, você vê o Rio Grande do Sul inteiro. Então, a área aumentou, mas com menos detalhes. Letra B já é a correta. Vamos ver todas, só para... Né? A escala aumenta na sequência das imagens, uma vez que A na imagem D é uma área maior. Não, a escala ela diminui. O restante estava correto, né? Mas o início estava errado. Letra D. O detalhamento da imagem A é maior. Verdadeiro. Portanto, sua escala é menor. Aí ele inverteu. Né? Se tem mais detalhes, a escala é maior. E a letra E. Aí é só para brincar com vocês. A escala pouco muda, porque é a mesma área em A e D. Não, nada a ver. Então, uma questão nível médio, fácil até, né? Não é tão complicado porque tem os mapas. Aí fica mais fácil para você desenvolver o raciocínio. Tudo bem, gente? Então, questão básica aí de escala e assim, uma questão atualizada.
Agora, como eu comentei agora há pouco, ainda temos vestibulares que gostam de cálculos, então eu coloquei uma questão com cálculo. Mackenzie 2019, questão recente, né? É engraçado porque, às vezes, esses vestibulares, eles fazem brincadeiras conosco, né? Falar das Coreias é geopolítica, é um tema interessantíssimo. Falar da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, a questão ligada ao desarmamento nuclear, enfim. Ou ainda a Guerra Fria, a Guerra da Coreia. Mas a questão usou Coreia do Norte e Coreia do Sul simplesmente para elaborar uma questão de escalas. Diz o seguinte: considerando a distância entre Seul, na Coreia do Sul, e Pyongyang, na Coreia do Norte, em linha reta, é de aproximadamente 195 quilômetros, em um mapa com escala 1 para 2 milhões, essa distância seria de... Eu vou colocar a resolução do Mackenzie. Eu tenho uma crítica a ela, opinião minha, tá? Regra de 3 simples. Olhem a resolução, né? 1 centímetro equivale a 2 milhões de centímetros. Isso está na escala do mapa. Então, você vai montar a sua regra de 3 dessa forma. 1 centímetro está para 2 milhões de centímetros. Eu preciso achar o quê? Quanto vale 195 quilômetros no mapa? Então, eu não sei a distância no mapa, é o meu X. Mas eu sei que no terreno, esse X equivale a 12 milhões e 500 mil centímetros. Multiplicou e vai achar 9,75. Beleza. Por que eu não gostei dessa resolução do Mackenzie? Eu não sou da área de ciências exatas. Então, em geral, quando eu trabalho com as ciências exatas, eu procuro os caminhos mais fáceis e mais simples, né? Porque para me dar segurança. Eu vou usar o chat, tá? Para fazer uma resolução diferente. Mas vai chegar no mesmo lugar, enfim, só para ganhar tempo, na minha opinião. A escala do mapa é 1 para 2 milhões, correto? 2 milhões de centímetros, meus amigos, é um valor muito alto para trabalhar numa conta. Esse outro valor, 19 milhões e 500 mil, é um convite a dar alguma coisa errada. Porque tem alternativas que está 97,5, tem alternativa que é 19,5. Se algum zero, se alguma coisa você se confunde, você podia marcar a resposta errada. Eu não vejo sentido em trabalhar com tantos zeros. Eu acho que a gente precisa simplificar, é a minha visão, pelo menos. Transforma de centímetros para quilômetros. Você corta 5 zeros para transformar centímetros para quilômetros. Então, se você olhar 2 milhões de centímetros, está aí na escala, se você cortar 5 zeros, vai dar 20 quilômetros. Então, 2 milhões de centímetros é o equivalente a 20 quilômetros, cortando 5 zeros. Aí você arma a questão desse jeito. Ó. 1 centímetro, até vou colocar aqui a medida, tá? 1 centímetro é o equivalente a 20 quilômetros. Para tirar esse monte de zero daí. A mesma coisa agora, mas olha como fica simplificado. X, que eu não sei, né, é o que eu quero saber, equivale a 195 quilômetros. Aí não precisa passar de 195 quilômetros para centímetros. Olha como fica mais fácil. Você vai chegar no mesmo valor. Porém, sem aquele monte de zero e tal, eu considero esse modo mais simples de resolver a questão. Você resolve rápido. E sem esse convite ao erro, né, de ficar enchendo de zero a tua prova. Eu sei que muitos de vocês que têm facilidade em ciências exatas, de cabeça acham esse resultado. Pô, Julião, de cabeça eu cheguei. Tudo bem. Se você chegou de cabeça, ótimo. Você tem essa confiança de fazer de cabeça, não tem problema. É que aí tem a vírgula, né? Enfim, às vezes o número é mais exato e não tem tanto trabalho. Mas se for uma questão discursiva, você vai ter que apresentar teu raciocínio, né? E é recomendável fazer desse jeito, né? Não precisa fazer uma explicação teórica, mas armar o exercício todo bonitinho até chegar na resposta final. Tem variação dessa questão? Tem. Ele podia te dar o valor em centímetros e o valor em quilômetros e te pedir qual era a escala do mapa. Ou ele poderia te dar o valor em centímetros no mapa
e a escala e te pedir o valor em quilômetros, o valor no terreno. Então, são duas variações, né, que poderia acontecer, mas ambas, você é armar do mesmo jeito o exercício. Se cai uma questão assim, minha opinião, bom para vocês. Você faz rapidinho, mas é aquilo, né? Se é fácil para vocês, vai ser fácil para muita gente também. Né? É o que eu acho. Por isso que, como eu comentei agora há pouco, aquelas questões mais teóricas, que envolvem abstração, elas têm aparecido um pouco mais, por conta disso. Beleza, gente? Alguma dúvida? Se alguém encontrar alguma questão de escala mais cabeluda, Federal do Paraná, Federal do Rio Grande do Sul e Santa Catarina costumam colocar. Manda para mim por e-mail. Ó, Júlio, tem uma questão aqui que eu vi de escalas que me deixou confuso, que ele pediu para calcular a área. Pode acontecer, já vi questão assim. O que também não é tão complicado, mas exige mais uma etapa. Uma questão, uma vez, não me lembro, essas do sul do Brasil, ele colocou algo do tipo, uma reserva florestal que no mapa aparece um retângulo de 2 por 2 centímetros. Calcule, né, quanto essa reserva florestal seria na realidade. Ele acrescentou essa ideia de lado vezes lado, entendeu? Que não é complicado. Era só tomar os cuidados e seguir as etapas. Mas caso alguém de vocês ache uma questão de escala mais assim, diferentona, manda para mim. Mas, em média, é o que vocês vão encontrar. Certo? Tudo bem, David? Só para ver você dando um sorriso para nós. Maravilha. Bom, mudando um pouco de assunto agora, coordenadas geográficas. Essa questão é chata. O Unicamp 2020 me surpreendeu. Pegou um tema simples, um tema até de ensino fundamental 2, né? Latitude e longitude. Mas trouxe uma coisa diferente para ser analisada, né? E, enfim, nesse sentido, vale a pena dar uma olhada nela e eu explico coordenadas. O enunciado diz o seguinte: as coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçados sobre o globo terrestre ou mapa. Através da intersecção de um meridiano com um paralelo, podemos localizar cada ponto na superfície da Terra. Olhem nos globinhos, gente, o que ele falou. O globinho da sua esquerda está mostrando os paralelos. Não todos. Alguns dos paralelos principais. O círculo ártico, o trópico de Câncer, a linha do Equador, o trópico de Capricórnio. Faltou aqui de importante o círculo polar antártico, enfim. Mas em poucas linhas, né? Em poucas palavras, os paralelos são linhas imaginárias, né? Horizontais, fiquem atentos a isso, horizontais. E o paralelo principal é a linha do Equador. Esse vai ser o mais relevante para vocês aqui em cartografia, porque é o Equador que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Para encontrar as coordenadas geográficas, isso é muito importante. Você tem que marcar se é norte ou se é sul. Então, a linha do Equador determina isso. Então, uma dica. Caso apareça um mapa, um esqueminha na prova, pedindo para você encontrar as latitudes, você olha ou à esquerda, as linhas horizontais, ou na direita, ele vai marcar um dos dois lados ou nos dois lados. Tem aluno que acaba errando isso. Ele pensa assim, um pensamento comum de alunos, tá, gente? Não vou dizer que é de vocês. Latitude de baixo para cima. Veja, não é de baixo para cima, até porque para cima é o céu. Para baixo, alguns dizem, como o David diz, é o inferno. Então, não se trata de para baixo ou para cima. É norte e sul. Né? Então, as linhas são horizontais. Mas o deslocamento delas é norte e sul. E do lado do mapa que você vai encontrar o valor da latitude. Já o meridiano, você está olhando no globinho da direita. É de 0 até 180, seja para oeste, seja para leste. Lembrando que a Terra tem 360 graus de circunferência. Como você vai dividir na metade isso? 180 para um lado, 180 para o outro. Só tem um meridiano que recebe um nome especial, que é o Greenwich, né, que está aqui. Para dizer que ele não é o único que recebe um nome especial, o meridiano oposto se chama antimeridiano de Greenwich, que seria o 180. Então,
O 0 é o Greenwich. E o 180 é o antimeridiano de Greenwich. Então, fazendo aqui, né, essa ressalva que o 180 é o antimeridiano. De qualquer maneira, a partir de Greenwich, você vai calculando as longitudes. Então, são linhas verticais, no seu globinho ou no seu mapa. A linha é vertical, mas você vai olhar o deslocamento dessa longitude de leste até oeste. Então, isso que confunde alguns alunos. O aluno vê a linha vertical e acha que é norte-sul. A linha é vertical, mas o deslocamento dela é leste e oeste. Já o paralelo que eu expliquei, a linha é horizontal, mas o deslocamento dela é norte e sul. Quando você cruza os paralelos e meridianos, o nome disso é coordenada geográfica. Basicamente é isso que o primeiro momento aí da questão apresentou para vocês. Lembra do GPS? O que o GPS faz? Ele te dá as coordenadas. Então, quando você vai encontrar uma rua, um prédio, ou vai pedir um carro por aplicativo, você coloca o endereço, né? E o número do endereço bonitinho. Você não coloca a latitude e a longitude. Mas tem essa opção no GPS. Se você quiser, eu quero chegar na casa do David. Só que eu não quero colocar o nome da rua e nem o número porque é um segredo, ninguém vai saber nunca. Aí eu coloco lá as coordenadas, a latitude e a longitude da casa do David. O GPS faz isso. Mas vamos combinar que é um pouco bizarro fazer isso, né? Se é tão mais fácil digitar lá o endereço e o número, é o que você faz. Mas na prática, o que você está encontrando pelo GPS? As coordenadas. Inclusive o próprio GPS mostra isso. É que nós não damos muita atenção, né? Você quer achar a tua rua e ponto final, mas se você colocar ali no Google Maps, por exemplo, ou outros, né? Ele aparece certinho a latitude e a longitude. Então, basicamente é o que o GPS nos traz, né? Muito bem, vamos continuar a questão. Como a Terra apresenta uma superfície quase esférica, né, porque os polos são levemente achatados, é possível determinar dois pontos diametralmente opostos, denominados antípodas. Imagina que você tem uma cidade, né? Exatamente do lado oposto pode ter uma cidade, diametralmente, né, oposta. O nome desse fenômeno são as antípodas, né? Aí a Unicamp continua. Apenas algumas cidades brasileiras têm uma antípoda, como Coari, no Amazonas, e Pontes Lacerda, que é uma coincidência, né? Então, enfim, assinale a alternativa que indica duas antípodas. Uma questão chatinha, porque é um tema simples, mas ele colocou algo que é mais específico. A minha dica, para você não errar essas questões. Para encontrar duas cidades antípodas, tem uma regra. Primeiro, elas têm que estar na mesma latitude. Porque para estar do lado oposto, exatamente, diametralmente, né, como ele colocou, tem que ser a mesma latitude. Vamos supor, esses globinhos talvez não sejam indicados para isso, porque eles estão na mesma posição. Mas eu tenho uma cidade aqui na África, na região do Saara. Para eu encontrar uma antípoda, ela vai ter que estar do outro lado da Terra, exatamente na mesma linha, né? Então, a mesma latitude. Então, isso, ok, tem que estar na mesma latitude. Assim, já dá para eliminar algumas alternativas. A letra A fala o seguinte: 15 graus latitude sul, no caso de Pontes e Lacerda, e 15 graus norte em Candelária, Filipinas. Opa, essa eu não consigo eliminar ainda. Beleza, guarda ela. Letra B, Coari, 4 graus ao sul, e Temon, na Malásia, 4 graus ao norte. Ainda não dá para eliminar. Vamos deixar a letra B aí. Aí vem a letra C, Coari de novo e Temon na Malásia. São quase iguais, né? 4, 4. Então, a letra C continua aí. A letra D já dá para eliminar, né? Ele falou que Pontes Lacerda fica 15 graus ao sul e Candelária 75 norte. Então, letra D esquece, não pode ser antípoda. D, bye bye. Aí tem a segunda regrinha. Para você encontrar, determinar a antípoda, a soma das longitudes tem que dar 180. Que é exatamente, você vai estar a 180 graus, do lado oposto.
Então, vamos ver a letra A. Ele falou que Ponte Lacerda fica em 60 graus de longitude e que Candelária, Filipinas, fica em 60 também, mas somando dá 120. Então não vai estar do lado oposto. Vai faltar 60 graus para chegar do lado oposto. A letra B falou que Coari fica a 60 graus e Temon, na Malásia, fica a 63. Também não vai rolar, né? Vai dar 126 graus. Ainda não vai dar Antípoda. Então a resposta tem que ser a letra C. Coari fica em 63 graus oeste, W é oeste em inglês, né? E Temon, aí ele colocou correto, fica a 117 graus leste, somando 117 com 63 a 180 graus. Essa soma que vai apontar que há uma distância dessas cidades o suficiente, né, para você chegar na Antípoda. Então a correta é a letra C. Eu fiz essa questão muito mais por garantia, porque como acabou de acontecer essa questão, a Unicamp não vai repetir essa questão, logicamente. Não vejo a Unesp colocando uma questão idêntica, mas o conceito de antípoda, esse sim é importante para vocês. Até para você trabalhar essa ideia dos antimeridianos, né, também. Diga, David. Professor, eu sinceramente ainda não consegui visualizar muito bem, não. O que seria um local antípoda? Não ficou muito claro para mim ainda. A antípoda seria o seguinte: imagina você pegar o globo terrestre e perceber que tem uma cidade de um lado e uma cidade do outro lado do globo, exatamente. Diametralmente oposto. É como você pegar uma bola, colocar ali um pontinho nessa bola, e do lado oposto a esse ponto você faz um outro ponto. Ficaram na mesma, não vou dizer na mesma linha, porque a Terra, como acabamos de ver, é uma quase esfera, mas fica diametralmente oposto a esse ponto. E pense sempre o seguinte: como a gente divide a Terra em 360 graus, porém com Greenwich, são 180 para um lado e 180 para o outro, essa é a ideia de somar as longitudes das cidades para saber se elas estão exatamente em lados opostos. Porque o lado oposto vai ser sempre 180. Né? Você vai ter que somar e dar os 180 graus. Porque se eu somar 360, eu dei a volta e voltei no mesmo lugar. Né? Pensa assim, David, é uma boa sugestão para você entender. Eu estou aqui em São Paulo. Se eu pegar, igual você que tem um jatinho, né, David? Pessoas como você podem fazer essa brincadeira em casa. Você pega o seu jatinho e viaja 360 graus pela Terra, você vai voltar na sua casa. Qual que é a metade do caminho? Os 180 graus. É exatamente o lado oposto. Então, a longitude te dá essa ideia. Somando a longitude e dando 180, você percebe que a distância dela vai ser a distância suficiente para ter antípoda. Então, esse é o raciocínio que você pode colocar. 360 é uma volta completa na Terra, você vai chegar no mesmo lugar. Qual que é a metade disso? 180. Então, daí a ideia da somatória das longitudes darem 180 graus. Porque, veja, David, pensa comigo. Por que eu estou somando e não subtraindo? Alguns pensam assim. Pô, Júlio, mas não entendi. Você falou que é mais 180. Por que eu não subtrair? Porque cada cidade está num hemisfério diferente. Então, Coari está a 63 graus oeste de Greenwich. É uma distância. Já Temon está a 117 graus leste de Greenwich. Então, é a distância de 63 mais a distância de 117. Não daria, David, para ser antípoda no mesmo hemisfério. Porque aí você não conseguiria essa distância toda. Tem que estar em hemisférios diferentes. Tá? E aí também, David, entendeu? Então, acho que essa regrinha fica mais fácil. No final dos slides, eu coloquei a resolução comentada de todos os exercícios. Aí tem também essa explicação lá, caso você... Putz, o que o Júlio falou mesmo? Tá ali. Essa regrinha de somar os 180 e tal. Mas é aquilo, David, a gente está pegando aqui uma exceção para afirmar um conceito. O que é coordenada geográfica, que é latitude e que é longitude. Porque realmente essa questão foi muito surpreendente. E, David, muita gente errou, cara.
não sabia nem por onde começar, chutou alguma coisa, porque nunca tinha ouvido falar em Antípoda. E realmente, a Unicamp, por vezes, pega uma ou duas questões de geografia pega pesado. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. Finalmente, os fusos horários. É o último tema. Tá? É o último tema. Fuso horário é um tema que aparece bastante. É um tema importantíssimo. E assim, tem duas formas de cobrar fusos horários. Essa questão 9 é o jeito mais simples. Que ele te dá o mapa, é só você contar. Não precisa nem fazer cálculos assim, né, mais específicos. Ou ele não te dá o mapa e te dá as longitudes para você fazer os cálculos. Então vamos começar pela questão que é mais simples, para você entender o que é fuso horário. Bom, um dia tem 24 horas. Vou colocar isso no chat. A teoria, tá, gente? Chat. Um dia, 24 horas. Circunferência da Terra. Opa. Esqueci de um A aqui do dá. 360 graus. Como é que você vai encontrar os fusos horários? Você vai dividir a circunferência da Terra, os 360 graus, pelas 24 horas. O que vai acontecer no seu cálculo? A cada 15 graus de longitude, temos 1 hora. Essa é a teoria, gente. Dividimos a circunferência da Terra, um dia com 24 horas, a cada 15 graus teremos 1 hora. E não para por aí a teoria, gente. A Terra gira de oeste para leste, a rotação da Terra. Então, por conta do sentido da rotação, estou colocando no chat, tá, gente? Aí vou colocar oeste para leste. As horas aumentam no sentido da rotação, né? Colocando aqui no chat. E diminuem para o oeste. Essa regra é importante, porque quando você bater o olho no mapa, você vai encontrar Greenwich, certo? E perceba que o mapa colocou +1, +2, +3, +4. O que o mapa está mostrando? Greenwich é a nossa referência para os horários. Então, se eu te dou assim +1 em relação a quê? A Greenwich, porque eu estou no hemisfério leste, né? Eu atravessei Greenwich para o leste. Agora, do outro lado, tem -1, -2, -3. O que significa isso? -1 em relação ao horário de Greenwich. -2 em relação ao horário de Greenwich. E assim por diante. Quer dizer, ao final das contas, você começa a perceber que as horas aumentam para leste, diminuem para oeste. E esse mapa ele é fácil de você entender, porque, além de tudo, ele te deu também embaixo cada mudança de horário. Alguém pode olhar o mapa e achar difícil, porque existe uma coisa, gente. Cada país pode adaptar o fuso horário ao seu território. Olha o caso do Brasil. Essa distância aqui seria 15 graus. Mas quando chega no Brasil, olha o que acontece. Ó, tem um contorno. Por que foi feito isso? Para não acontecer, de repente, de uma cidade ter 2 horários diferentes. Ou um estado ter mais de um horário. O Pará e o Amazonas têm mais de um horário, porque são muito grandes, realmente. Mas alguns estados menores não podiam ter 2 horários diferentes. Então, cada país tem a liberdade de adaptar o seu horário. É a chamada hora legal. É a hora que vale para o seu país. Então, o fuso horário conceitual é a cada 15 graus muda um horário. Mas os países criaram a chamada hora legal. Quer ver um exemplo bizarro? A China. A China só tem um fuso horário, gente.
É bem impressionante isso. Ela deveria ter pelo menos 4. Pelo menos 4. Mas a hora que vale para o país todo é o horário de Pequim. É uma ditadura, gente, que entende que se cada província, se cada local tiver o seu próprio horário, isso é autonomia. E tudo que a China não deseja é autonomia para cada província, para cada região. A China pode fazer isso? Pode. Não há nada que proíba a China. É confuso? Bastante, porque, imagina, são, de repente, 10 da noite em Pequim. É um exemplo. Num outro pontinho da China também vai ser 10 da noite. Mas seria o equivalente a 6 da tarde. O certo era estar 4 horas antes. Enfim, coisas do governo chinês. Então, os países têm essa liberdade de adaptação. E depois eu falo do Brasil. Eu coloquei uma questão depois ali para mostrar o Brasil, tá? Mas vamos olhar a questão da UEL. É uma questão recente, 2020, né? Diz o seguinte: um grupo de turistas saindo de São Paulo inicia uma viagem para conhecer 3 grandes museus. O Museu do Vaticano em Roma, o Museu de História Natural em Nova York e o Museu do Amanhã, que fica no Rio de Janeiro. Sabe-se que a saída ocorreu em São Paulo, na sexta-feira, às 11 da manhã, em direção de Roma. Então, o que você já pode fazer ao armar o teu exercício? Você sai de São Paulo. Horário de São Paulo, 11 da manhã, na sexta-feira. O dia que é importante você destacar. Então, você sai de São Paulo, sexta, 11 da manhã. Você vai para Roma. Você vai para o leste. Então, as horas aumentam. Beleza? É importante também destacar. Se eu estou indo para leste, as horas aumentam. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, olhe no mapa. Eu tenho São Paulo aqui, tá vendo? Conta quantos fusos Roma está distante de São Paulo. É um bom ponto de partida. Você vai contando a partir daqui, ó. 1, 2, 3. Porque tem um contorno aqui, tá vendo? Ó. Então, 1, 2, 3. Então, são 3 horas de diferença. Está aqui, 1, 2, 3. Pois bem, depois, lembrando, se são 11 da manhã em São Paulo, você vai somar mais 3 horas, que é o horário de Roma, para saber que hora é que é em Roma. Então, 11 mais 3 vai ser 2 da tarde. Tá? Então, na dúvida, vai para o mapa, vai contando. 1, 2, 3. O confuso disso daqui, ó, é que tem gente que vem para cá, né? Júlio, achei que fosse 4. Mas aí tem uma adaptação, né? O contorno aqui talvez não tenha ficado muito claro, ó. Tá vendo o contorno aqui, ó? O contorno vem para cá. Ficou bem confuso isso no mapa, realmente. Tá? Enfim. E você soma também o tempo de voo, né? Você gastou 12 horas, né? De voo. Tá bom? Aí continua. O grupo, e lembrando, hein? Era 11 da manhã. Essa dica é importante. Mais 3 horas. E mais 12 horas de viagem. Você mudou de dia. Você não está mais na sexta-feira. E destaca isso também. Quando você chegou em Roma, você não vai estar mais no dia certo. Opa, peraí que eu vi uma pergunta aqui no chat. Estou enferrujado nisso aqui. Acabei por apagar Peraí que eu vou voltar no meu slide, gente. É verdade, é verdade. Eu falei uma bobagem aqui para vocês. Espera aí. Agora eu desliguei tudo. Oh, meu Deus. Chama a ambulância. Eu falei uma bobagem aqui e fui corrigido. Espera aí. Deixa eu voltar. Até eu me confundi com esse mapa maluco aqui. Pronto. Roma está no quarto fuso horário. É verdade. Desculpem meu erro. Não são 3 horas, são 4. Olhando com calma, está aqui. Ó.
o contorno não pegou Roma, o contorno foi para a esquerda. E muito bem lembrado aí, né? O mais um aqui está pegando Roma. Então vamos contar de novo, ó. 1, 2, 3 e 4. O contorno fez isso daqui, ó. Então Roma está 4 fusos horários adiante de São Paulo, e não 3, como eu falei agora há pouco. Resolvido o nosso probleminha. Então, repetindo. 11 da manhã em São Paulo. Em Roma, eram 15 horas. Eram 3 horas da tarde, quando o avião decolou. Porque são 4 horas de diferença. Porém, o avião levou 12 horas. Então, em Roma, quando você pousou, já era outro dia. Aí, fazendo as contas, né? Se eram 4 da tarde, a hora que o avião decolou, mais 12 horas vai ser 4 da manhã. Então, você vai chegar em Roma 4 da manhã do sábado. Beleza? 4 da manhã do sábado. É esse horário que você vai chegar em Roma. Então, repetindo aqui todo o procedimento. 11 da manhã em São Paulo. Roma fica 4 horas a leste de São Paulo. Então, se são 11 da manhã em São Paulo, serão aí 11, 12, 1, 2, 3. 3 da manhã. Nossa, eu tô confuso. Eu vou começar a escrever, gente. Sem escrever, questões de cálculo não dão certo. Então, lá, São Paulo. Me perco se eu não escrevo. 11 da manhã. Roma. Melhor escrever, né? A gente fica bom para vocês também. Mais 4 horas. Porque são 4 fusos horários. Então, 12, 1, 2, 3. Em Roma serão 15 horas. Estou escrevendo, tá, gente? Acho que aí eu não me perco, nem vocês. 15 horas quando o avião decolou. Só que o avião gastou 12 horas, né? 12 horas de viagem. Eu tinha pensado em 11 horas, por isso que eu me equivoquei no cálculo. Bom, se o avião gastou 12 horas, seria então, portanto, 3 da manhã em Roma no sábado. O momento em que você chegou em Roma. Agora, tudo bem, gente? Agora acertei, né? O cálculo tá correto? Muito bem. Aí vem a parte que ficou confuso para mim nessa questão. Demorei para entender isso. Eu achei bem confuso, para ser sincero. Olha o que ele falou. O grupo permaneceu em Roma. E no terceiro dia, embarcou para Nova York. Quando eu li isso da primeira vez, eu falei, mas o que ele quis dizer com o terceiro dia? Terceiro dia em relação ao quê? Na verdade, ele contou o seguinte. Você chegou em Roma no sábado. Esse é o primeiro dia. Você ficou no sábado, né? Aí você ficou domingo e ficou segunda. Isso deu 3 dias. Então, quando ele fala ficou 3 dias, toma como referência o dia que você chegou. Se eu cheguei no sábado, fiquei o sábado, aí passei o domingo e passei a segunda. Nesse terceiro dia que você estava em Roma, você pegou um outro avião e foi para Nova York. Aí você vai recomeçar teus cálculos. Primeira coisa, se ele fala que é terceiro dia, então sábado é o primeiro dia, domingo é o segundo dia, segunda vai ser o terceiro dia. Então, na segunda, você vai pegar um outro avião. Também foi às 11 da manhã. O mesmo horário, né? 11 da manhã. E você foi para Nova York. Porém, agora, Nova York, você está indo para o oeste. As horas diminuem, portanto. Você vai para o oeste, as horas diminuem. Então, vou escrever aqui. Segunda, 11 da manhã, embarque para Nova York. Que vida boa essa, né? O David, como é que é viver assim? Fala pra gente. Maravilhoso. Enfim, depois ele conta. Você vai para Nova York. E aí vamos calcular o horário em Nova York. Se em Roma
eram 11 da manhã, estou mostrando aqui, apontando Roma, você vai voltar 1, 2, 3, 4, 5, são 6 horas de diferença. Tudo bem? São 6 horas de diferença. Então, se em Roma eram 11 da manhã, em Nova York são 6 horas a menos. 5 da manhã. Então, quando o avião decola, né, colocando aqui, quando o avião decola, em Nova York, são 5 da manhã. Do mesmo dia, né? Que é a segunda-feira. Pronto. Resolvido. Agora você soma o tempo de voo. O tempo de voo foi de 10 horas, certo? Então, você vai chegar em Nova York às 15 horas. Ufa, maravilha. Chegou na segunda. Aí, para fechar, os turistas permaneceram em Nova York e no quarto dia, então, veja bem, o que é o quarto dia? Você chegou na segunda, é o teu primeiro dia. Terça, quarta, quinta. Na quinta-feira é o teu quarto dia. Então, ficaram 4 dias. Segunda, terça, quarta, quinta-feira, você vai embarcar. Muito bem. De novo, às 11 da manhã. Você pegou o voo, né, para voltar para o Rio de Janeiro. Primeiro, vamos perceber quantas horas de diferença tem entre Nova York e o Rio de Janeiro. São 2 horas, né, pela lógica, né? Já fizemos uma conta semelhante. 1, 2. Então, enquanto era 11 da manhã em Nova York, eram 9, aliás, eram 13, né? Soma. Eram 13 da manhã no Rio de Janeiro. Lembrando que, de novo, estamos indo para leste. Aliás, eu falei 13 da manhã, estou bugado, gente, desculpem. 13 horas da tarde. Bugado. Pronto. 13 da tarde, Rio de Janeiro. Só que o voo levou 9 horas. Certo? Você vai somar 13 com 9. Para saber que hora que você desembarcou no Rio de Janeiro. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. É isso? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21... Não, 22, desculpa. É isso? Estou certo? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas. 22 horas. E, no caso, você ainda vai estar na quinta-feira. Acho que agora sim, né? Ufa, depois dessa lambança que eu fiz, mas finalmente conseguimos, com base nas informações no mapa de fusos horários, os horários locais e a contagem do período de permanência, é correto afirmar que os desembarques
em Roma, Nova York e no Rio de Janeiro ocorreram as. Então, assim, eu vou subir aqui o meu chat, porque a gente fez esses cálculos todos, desde o início. Espera aí um pouquinho. Bom, o avião, ele chegou em Roma, primeiramente, 3 da manhã de um sábado. Então, já eliminamos letra A e letra B, que falam 23 da sexta-feira. Certo? Depois, descendo aqui o meu chat, onde eu fiz as anotações, ele chega em Nova York às 15 horas da segunda. Bom, já matamos a letra C, né? Porque eu não tinha outra alternativa que podia se encaixar, e no Rio chegamos às 22 horas. Letra C de coração, lembrando aqui da minha querida Letícia. Olha, gente, perceberam que o motivo de eu me perder nessa questão foi fazer de cabeça. Eu não consigo fazer isso de cabeça. Se eu não escrever, se eu não fizer um rascunho, não colocar setinha para cá, setinha para lá, eu acabei me perdendo na somatória, mais de uma vez. Então, para mostrar que se você tem facilidade, cara, beleza. Mas, em geral, aproveita o espaço da questão mesmo, se for uma prova impressa, no caso, para pontuar, escrever, fazer, enfim. Porque a chatice dessa questão é porque saia muito do lugar. Vai para cá tal hora, vem para cá tal hora. Aí tem que saber quantos dias ficou. Que no começo dessa questão me achei confuso muito isso, sabe? Quanto tempo ficou em cada cidade, como contar os dias, né? Então, uma questão chata porque foi colocando detalhes. E, agora sim, se você resolve essa questão, você já está muito apto a responder várias questões fuso horários. Porque essa questão é um nível mais difícil que o normal. A maior parte tem uma dificuldade um pouco mais aguda. Essa está num nível, né, tá um nível muito acima do que a gente costuma ver. Mas quando cai fuso horário, como é uma questão também manjada, né? Um avião sai do Brasil às 15 horas, vai chegar em Nova York e tal. Já caiu muita questão desse jeito. Então, os elaboradores de questão têm que achar um jeito de tornar a questão diferente. Então, essa coisa de ficar tantos dias na cidade, isso foi inédito para mim. Eu nunca vi uma questão de fuso horário igual essa daí. Tentaram encontrar uma saída para a questão não ficar muito manjada. E encontraram. E deixaram a questão um pouco mais pesada realmente. Diga, David. Professor, eu não sei se é pertinente agora, mas quando você mostrou esse mapa, o que me chamou muita atenção é o fuso da Argentina, porque, tipo, eu tô vendo pela cor, né? Então, tipo, já que é a mesma cor do Brasil, então seria, tipo, o -3, né? Eu acho. E Sim. por que é o mesmo, sabe? Tipo, já que, tipo, acho que se fosse o -4, por exemplo, conseguiria abranger o território inteiro da Argentina. Então, por que deixar -3, sabe? Tem alguma explicação para isso? Relações econômicas, com o Brasil sobretudo. Né? Favorece, né, a economia local. Eles até podiam ter 2 fusos, mas preferiram adotar um fuso apenas, até porque também, David, as áreas mais povoadas da Argentina ficam na região aqui platina, que faz divisa ali, né, com o Brasil. Então, julgaram mais interessante não é desprezar quem vive em Mendoza, que é oeste, mas a economia está centrada nessa outra porção, que tem um vínculo grande com o Brasil. Daí a decisão da Argentina. Tá? É uma decisão de caráter econômico, realmente. Que para o país em si não afeta tanto, porque não é um país muito grande, né, de leste a oeste. Tipo a Rússia. A Rússia tem 10 fusos horários. Aí. Mas ó, a dimensão da Rússia de leste até oeste. A Argentina é maior de norte para sul, né? Isso não altera o fuso horário. Acho que isso também ajuda a explicar, do ponto de vista natural, por que não dividir. Porque acontecer de uma província, aquilo que eu te falei, ter 2 fusos horários. Então, eles acabaram acertando nisso, olha, para não dividir, não fragmentar as províncias. E estamos vinculados à região platina, que é junto ao Brasil, a gente adota o horário -3. Essa foi a solução encontrada para atender essas 2 demandas, entendeu?
É uma pergunta que nunca apareceu, David. E pode aparecer, sabia? Porque, como eu falei, é muito manjado o fuso horário já. Então, ele pode perguntar da China, porque tem um fuso horário só. Pode perguntar da Argentina. Até numa questão, David, de América do Sul, ele pode colocar assim, avalie as afirmativas a seguir. Item 1, Argentina apresenta o fuso horário -3 em relação a Greenwich, pelo seu vínculo econômico com o Brasil. É verdadeiro. É uma questão possível, sim, cara. Não está longe da realidade, não. Tá bom? Professor, só mais uma coisinha. Então a latitude não importa, né? Tipo, no fuso. É só a longitude, né? O que você pode falar, David, se envolve viagem de avião, se eu saio de uma cidade como São Paulo e vou para uma cidade na mesma latitude, aliás, numa latitude assim, quase em linha reta, que vai ser o mesmo fuso horário, vamos dizer assim. Mas tem o tempo do voo, né? Então, a latitude sim não influencia no fuso horário, mas a viagem do avião que vai influenciar. Agora, a longitude sim, que é o que define a diferença das horas. É isso. Muito bem. Uhum. Essa questão é excelente. É uma questão da Unesp muito boa. Recordando aí Kobe Bryant, né, que morreu este ano. Essa questão a Unesp chutou o balde. Por que a Unesp chutou o balde nessa questão? Deixou ela dificílima. Porque tirou o mapa. Olhem a questão, sem o mapa. No encerramento da temporada regular 15-16 da NBA, o ídolo dos Lakers, Kobe Bryant, despediu das quadras numa partida diante do Utah Jazz. O jogo foi realizado na Califórnia, que fica no fuso horário 120 graus oeste, no dia 13/4/2016, às 19h30, horário local. Ciente que os EUA utilizavam o horário de verão, a última atuação do atleta foi transmitida ao vivo às. Eu tive alunos que choraram nesse dia que foi fazer essa questão, não tinham a mínima ideia do que fazer. Porque a Unesp não deu mapa. Com o mapa, igual aquela outra questão, era só contar, né? Ficava fácil. Mas a Unesp, para complicar a questão, tirou o mapa, obrigando o candidato a saber todos os fusos do Brasil. Veja, eu vou colocar o mapa para poder explicar a questão para vocês. Até para apresentar os fusos do Brasil, né? Tá aí, ó. Perceba que o Brasil tem 4 fusos horários. As ilhazinhas, né, Noronha, Rocas, Trindade e Martin Vaz, ficam a -2 em relação a Greenwich. Elas têm um fuso horário próprio. A maior parte do Brasil é o horário de Brasília, que fica -3 de Greenwich. GMT é Greenwich Meridian Time, horário de Greenwich. Muito bem. De cor verde, que pega a parte do centro-oeste e parte do norte, -4 horas. E o Acre, junto com um pedacinho do Amazonas, fica -5 horas com relação a Greenwich. Então, o Brasil tem 4 fusos, sendo que o horário oficial do Brasil, hora de Brasília, é -3. Como é que você podia resolver essa questão? Primeiro passo. Quando é horário de verão, você adianta 1 hora, correto? Os Estados Unidos estavam na hora de verão. O Brasil não. Qual a primeira obrigação? Tirar 1 hora disso daqui. Ignora o horário de verão, senão a sua conta vai dar errado. Então, eu vou escrever isso no chat, né? Não vou cometer o mesmo erro da outra vez. Primeiro passo. Subtrair o horário de verão. Senão, o teu cálculo não vai funcionar. Então, os EUA estavam na hora de verão, o Brasil não estava. Então, eles estavam uma hora adiantada, o Brasil não estava adiantado, então não vai dar certo. Ou seja, usar como referência a Califórnia, né, no caso, seis e meia. Primeira coisa que você vai fazer, senão tua conta não vai funcionar. Segundo passo, que também tem uma teoria aí por trás. Ele não deu quantas horas a Califórnia está distante de Greenwich, mas ele deu a longitude de Greenwich. Lembra aquela regra que eu expliquei para vocês? A cada
15 graus, temos 1 hora, né? Então, o que você tem que fazer? Para saber quantas horas 120 está de Greenwich, você faz 120 graus dividido por 15. Para calcular quantas horas existem em 120 graus. Então, esse passo é importante também. Então, você vai pegar e vai fazer aí, né? 120 dividido por 15 vai dar 8 horas. O que eu encontrei aqui, gente? Quantas horas a Califórnia está distante de Greenwich? Ela está distante 8 horas. Vamos fazer o seguinte, para combinar com esse mapa do Brasil, menos 8 horas. Porque está a oeste de Greenwich. Não se esqueçam, né? A oeste as horas diminuem. É igual tá nessa legenda do mapa do Brasil, menos 5, menos 4. Menos 5 por quê? Porque está a oeste de Greenwich. Então, encontramos quantas horas tem em 120 graus. Tem 8 horas aí dentro. E eu coloquei menos, porque é menos em relação a Greenwich. Agora dá para responder a questão. Agora você consegue. Com o mapa e com essa informação, aí você pode perguntar, Juliano, eu não tinha o mapa. Você tem que decorar isso daí, galera. Não cada estado do Brasil, senão fica uma coisa absurda, mas saber que as ilhas estão a menos 2 em relação a Greenwich. O horário de Brasília, que pega São Paulo, Rio, Bahia, o Nordeste todo, exceção as ilhas, a hora de Brasília é menos 3 em relação a Greenwich. Era tua obrigação saber isso. Né? Saber que Mato Grosso, Manaus, capital do Amazonas, né, estão a menos 4. E Boa Vista, capital de Roraima, é legal memorizar porque tem refugiados que vão da Venezuela para lá, eles podem bolar uma questão com isso também. Então, Boa Vista em Roraima, menos 4, Manaus, Amazonas, menos 4. E só um trechinho do Brasil, aquele trecho esquecido, né? Que é o Acre, e um pedacinho do Amazonas, que é menos 5. Então, isso é importante para vocês. Rio Branco, capital do Acre, fica a menos 5 graus em relação a Greenwich. Quer dizer, essa questão elevou a dificuldade, obrigando o candidato a saber essa organização dos fusos do Brasil. Então, aqui com o mapa, a gente vai fazer rapidinho, mas sem o mapa, era o teu dever saber as ilhas menos 2, hora de Brasília menos 3, que pega São Paulo, Brasília, Nordeste, Campo Grande, Cuiabá, no Mato Grosso, Manaus, né? Capitais importantes aí que ficam a menos 4, e um pedacinho ali somente menos 5. Inclusive, Rio Branco, capital do Acre. Como é que você vai fazer agora essa questão? Eram 6:30 da tarde, gente, na Califórnia, que é menos 8. Veja bem, se você sai da Califórnia e vem aqui para o Brasil, as horas aumentam. Tudo bem? Então, o Brasil está numa hora adiantada em relação à Califórnia. Aí, na dúvida, o que é bacana fazer na prova? Faz um croquis, gente, faz um esqueminha. Pode ser que a própria prova de geografia tenha algum mapa, ou a de história, né? Aproveita o mapa para fazer o esqueminha. Então, é legal fazer um rascunho, fazer um esqueminha para não se perder nisso. Eu costumo fazer assim, né? Agora eu percebi como o pessoal das exatas se sofreu para encarar o Zoom, viu? Agora eu entendi. Que a única aula que eu tenho que fazer uma lousa mesmo é agora. Agora eu entendi. Pessoal das exatas, agora eu entendo vocês. Qual é o ideal para você fazer? Não precisa desenhar um mapa, gente. Faça as longitudes. Tipo, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Coloque os seus horários ordenados. Tipo, Califórnia, menos 8, faz uma reta. Aí põe menos 7, menos 6, menos 5. Opa, já apareceu Rio Branco. Menos 4, opa, apareceu Manaus. Menos 3, Brasília, São Paulo. E menos 2, aparecem as ilhas como Noronha. E usa como referência as cidades que estão na questão. Ó. Acre, a capital do Amazonas é Manaus, né?
Brasília, Distrito Federal, São Paulo e Noronha. Então, faz os traços no seu caderno. O primeiro traço, -8, Califórnia. -7 e -6 não coloca nada, só para ordenar. -5, Rio Branco. -4, Manaus. -3, DF, né, e São Paulo. E o -2, Noronha. Agora você calcula. Vamos fazer o cálculo juntos. Se na Califórnia são 6,5, -8 em relação a Greenwich, a primeira cidade que vai aparecer aí, no caso do Brasil, é Rio Branco do Acre, que é -5. São 3 horas de diferença entre a Califórnia e Rio Branco no Acre, né? Porque um é -8, o outro é -5. Como Rio Branco está a leste da Califórnia, então as horas aumentam. Então, vamos lá. 6,5 na Califórnia são mais 3 horas, né? Mais 3 horas para chegar ao horário do Rio Branco. Então, em Rio Branco, vão ser 9:30 da noite, hora que a partida estava sendo transmitida, né? Manaus, em relação à Califórnia, agora é fácil, né? Porque está tudo ordenado no Brasil agora, né? Mais 4, então, em Manaus vão ser 2:30. São 10:30, desculpa. Brasília, que ele colocou aí, né? DF e São Paulo, estão no mesmo horário. Então, mais 5 horas em DF e São Paulo. Vão ser 11:30 da noite. E, finalmente, em Noronha, são 6 horas de diferença em relação à Califórnia. Já vai ser 00:30. Então, sem eu poder fazer aqueles riscos, né, que eu faria na lousa com vocês, é assim que eu coloquei no chat. Eu fui da esquerda para a direita. Da Califórnia, eu fui em direção ao Brasil. As horas aumentam. Daí eu ter colocado mais, tá bom? Vamos procurar, né? A letra A fala 10:30 para o estado do Acre. Não, né? Porque o Acre é 9:30. Letra B, 9:30 para a capital do Amazonas, Manaus. Não. Manaus seria 10:30 da noite. Letra D, 11:30 da noite. Aliás, desculpa, letra C, 00:30 para o Distrito Federal. Mas DF é igual São Paulo, 11:30. Letra D, aí é a correta. 11:30 para a cidade de São Paulo. E a letra E falou 1:30 da manhã do dia 14. O dia tá correto, mas era 00:30 em Noronha, não 1:30 da manhã. Letra D. Quer dizer, essa questão ela ficou difícil. Tinha uma pegadinha do fuso horário, do horário de verão, que não era tão complicado assim. Mas a dificuldade foi não ter colocado o mapa, né? Com aquele mapa da questão anterior, você matava a questão em minutos, né? Assim, poucos minutos. Sem o mapa, tinha que memorizar cada fuso do Brasil para poder calcular. Então, essa questão dá para fazer também, colocar com nível difícil, pela ausência do mapa. Por isso, eu estou aqui tão tenso com vocês, mas tenso assim, no sentido assim, de ficar preocupado. Fuso horário cai bastante e está manjado. Então, a tendência são as provas tentar elaborar algo diferente. Então, eu dei 2 exemplos para vocês de questões diferentes. Tanto a questão 9 quanto a questão 10, que criaram alguma artimanha para deixar a questão um pouco mais difícil. Tá? Mas aí, aproveitando o que a Isa perguntou no começo da aula, recomendo pegar questões de fusos dos últimos 5 anos para fazer. É o suficiente. Na época da Copa da Rússia, caiu muita questão de fuso. Olimpíadas no Brasil, 2016, já fica a minha dica. Pega 2016 e 2018. Anos de eventos, né? Esse ano, gente, ia bombar a questão do fuso horário. Por quê? Jogos de Tóquio. Eu estava esperando, realmente, no começo do ano, opa, fuso horário é um tema aqui, né? Mas não teve os Jogos Olímpicos. Tudo bem, foram adiados, né? Isso não impede de cair fuso horário. Impede de usar as Olimpíadas como pano de fundo, né? Mas pega 16 e 18, questões de fuso horário sobre a Copa do Mundo na Rússia, 18, e Olimpíadas no Brasil, 16, e a partir daí vocês conseguem
Se necessário, Julião, ó, vi uma questão aqui de fusos que foi difícil para mim. Na quarta que vem, ou na terça, se tiver reposição na terça, eu coloco você como co-host, você compartilha com os colegas, com todos nós a questão, a gente resolve ela aqui. Não manda nem por e-mail, compartilha por aqui, a gente resolve todos juntos. Caso apareça alguma questão que você ache mais complicada. Meus amigos, só faltou falar do horário de verão, que foi encerrado, né, pelo governo Bolsonaro. É importante saber os motivos e fazer uma análise sobre isso. É o momento de explicar, né, horário de verão. Mas como já deu horário, aí na próxima aula eu começo e faço um comentáriozinho pequeno sobre o horário de verão. Só o suficiente para você entender do que se trata. Pode ser? E se ficou alguma coisa de cartografia que você ficou em dúvida, tal, traga e eu respondo. E tudo bem, gente? Então, para quem quiser sair, um beijo enorme. Para quem vai ficar, eu tiro outras dúvidas. Manda, David. Professor, e se o deslocamento, por exemplo, eu não sei se é viagem da minha parte, mas vamos lá, sair de São Paulo e, tipo, ir no sentido oeste e chegar do outro lado do globo, sabe? Tipo, por exemplo, vou sair do Brasil e vou para a Austrália. Austrália. Isso. Como que fica, tipo... Você é o seguinte, é a chamada linha da mudança da data, que é o anti-meridiano de Greenwich. Quer dizer, você vai, se você cruzar, eu vou colocar aqui, David, para você. Até mais, André. Eu vou descompartilhar isso aqui, pode ser? Aí quem tiver essa dúvida eu vou tirar. Eu vou compartilhar uma imagem disso. Um exercício, na verdade, que trata disso. Rapidinho, eu queria só pegar aqui meus arquivos, cartografia, Parará, 2020, exercícios, cartografia, aula, cartografia. Deixa eu abrir aqui. Não sei Oi. se ajuda, Júlio. Eu faço assim, eu tive muita dificuldade, a minha mãe entrou em desespero. Eu gravo a respeito dos fundos horários algumas coisas, por exemplo, que nós, cidade de São Paulo, né, no terceiro, a oeste. Aí gravo para que lado cresce, para que lado decresce. E sempre pego o Japão de referência, porque 12 horas além do Brasil. E ao invés de eu, às vezes, cruzar a linha da data, eu faço o contrário. Eu marco as coisas de referência e, a partir disso, eu desenvolvo o meu raciocínio, porque eu tenho... Você pensou por uma lógica até interessante, faz sentido o que você pensou, né? Eu não explico por aí porque é muito particular, né? Tem gente que dá um nó na cabeça. Você achou uma lógica que funcionou para você. Mas o ideal, eu vou até mandar isso aqui para o Rubão, tá? Ele publicar lá para vocês. Olha o que eu fiz aqui, David. Eu peguei o mapa mundi, leste e oeste, que você já sabe. E aqui do outro lado, David, eu coloquei a linha da mudança da data. Olha só. Olha o mapa mundi que eu fiz aqui diferente, David. Eu que montei esse mapinha. Essa linha é o 130 graus. É o outro lado, entendeu? Lembra do antípodo? Tá aí. Olha como ficou esse mapa. Você está vendo oeste para a direita e leste para a esquerda. Ficou diferente, né? O que você vai pensar aqui, David? Para oeste, as horas diminuem, não é isso? E para leste, as horas aumentam. Então, se você viajar para oeste, você está voltando no tempo. E se você viajar para o leste, você está adiantando no tempo. Então, você sai do Brasil e vai para a Austrália, você está indo adiantado. Você está cruzando essa linha. É porque, às vezes, David, o avião sai do Brasil por conta da questão comercial mesmo, né? Ele não faz trajeto. Ele vai para a África, ele vai para a Europa, ele vai para o Oriente Médio e depois vai para a Austrália. Ele vai sempre para leste. Mas caso você pegue um avião que sai de São Paulo e vai para a Austrália desse jeito que você pensou, você está indo para o leste, não está? Você está indo para o leste. Para o leste, as horas aumentam. Então, você está indo para o dia seguinte. Agora, se o sujeito está na Austrália e vem aqui para São Paulo, ele está voltando no tempo. Porque ele está indo para o oeste.
Por isso que o nome dessa linha é Linha Internacional da Mudança da Data. Quer ver um exercício disso, David, para você? Ó. Legal essa questão aqui. Ó. Ele deu aquele mapa, ponto B e ponto A, tá vendo? Aqui. Considere o ponto B. Tá aqui, uma ilhazinha. A ilha de David, pode ser, que eu sei que você também tem ilhas, né? Então, a ilha de David. Tipo a ilha de Caras. Né? São 11 da manhã do domingo, no dia 22 de junho de 2008. É uma questão antiga, como você pode perceber, bem antiga. Tem 13 anos essa questão, cara. Foi aplicada em 2007. Tá? Aí ele fala assim, nessas condições da localidade A, também ensinada no mapa, ele quer o horário, o dia da semana, o dia do mês de junho. Sabe qual a pegadinha da questão, David? Ambas localidades estão no mesmo horário. Porque, olha só, elas estão no mesmo fuso horário. Percebeu? Não mudou de fuso horário. Só que mudou o dia. Então, veja, se são 11 da manhã em B, são 11 da manhã em A também. É o mesmo horário, porque está no mesmo fuso. Ele não atravessou o fuso horário. Mas ele mudou a linha. Ele atravessou a linha da data. Então, se é domingo, em B, vai ser sábado em A. Resposta correta aí, portanto, ó, é a letra B, né? 11 horas do sábado, o dia 21, né? Porque B está no dia 22. Questão porrada, né, cara? Mas, olha, é tão raro que é uma questão como essa. Eu fui buscar onde? Em 2007, 2008, uma questão de linha luz da data. Então, não é que nunca mais irá cair. Mas é tipo é um detalhamento de fuso horário muito grande. E envolve essa abstração, né? Por isso que eu coloquei aquele mapa, né? Invertido leste-oeste. Então, na dúvida, que a Isa achou uma lógica legal. Mas a minha lógica que eu uso em geral é a seguinte. Sempre que você vai para oeste, diminui. Sempre que você vai para leste, aumenta. Isso vale para a hora. E vale para o dia também. Então, se você cruzou essa linha, você mudou de dia. Você não mudou só... E essa questão é legal, bacana para mostrar isso. Eu posso estar no mesmo horário, mas se eu cruzo essa linha, eu mudo a data. Que é a linha internacional da mudança de data. Tá bom? Então, esse é o raciocínio. Mas eu vou mandar esses slides lá. É tipo o slide de cartografia que eu aplico normalmente. Eu montei uma coisa nova para fazer os exercícios. Eu achei mais prático. Para vocês ficou melhor, né? Mas eu mando isso daí para o Rubão também. E para ele anexar. E vocês podem também, de repente, fazer. Aí, David, para vocês, ó. Coloquei uma outra questão. Vê se você consegue matar essa daí. Sem o mapa. Um viajante saiu da Austrália para o Brasil, atravessando a linha da mudança da data. No meridiano 175 graus leste, o seu relógio estava marcando 13 horas do dia 21 de setembro. Quando chegar a um lugar a 178 oeste, veja, ele saiu de leste e foi para oeste. Ele cruzou a linha. Beleza? Legalmente, que horas e dias serão para esse viajante? Ele foi de leste e cruzou a linha para oeste. Só que ele estava em 175 graus e chegou em 178. Ou seja, ele não mudou de horário. São só 3 graus que ele avançou, né? Então, o mesmo horário. 13 horas. Mas de qual dia, David? Dia 20. Dia 20, porque ele cruzou para o oeste. Tá aí. Você percebeu que não é tão difícil quanto parece. Mas tem que tomar esse cuidado com a abstração de passar para um lado ser um dia a menos, passar para o outro lado ser um dia a mais. E encontrar na internet isso daqui, viu, isso é difícil. Tanto que eu montei esse mapa aqui. Eu peguei um mapa que já estava, né, centrado em outra parte e fiz certinho aqui onde fica a linha 180 graus para poder comparar os dois mapas. A gente vê o mundo muito desse mapa da direita, né? A gente nunca pega o mundo desse mapa da esquerda, é muito raro. Né? A não ser nas aulas de cartografia, né? Fora isso, quando você vai pegar um mapa mundo desse jeito? E é legal para fazer essas comparações, para estudar, inclusive. E o Samuel, que bizarro! É, Samuel, bizarro mesmo.
Explica isso para o Einstein agora, que o tempo é relativo. Tudo bem, amigos e amigas? Nossa, Fechou? é literalmente uma viagem. Literalmente é uma viagem. Porque a gente não se acostuma a perceber e aplicar dessa forma. A gente aplica muito a hora, aumenta, a hora diminui. Tá, beleza, entendi fuso horário. Mas e aí? Como é que eu sei onde é um dia, onde é outro dia? Tem uma regra. A lógica da Isa salva muito, hein? Do Japão. O Japão é Extremo Oriente, né? Então a gente sempre vincula o Japão a estar do outro lado, né? A terra do sol nascente. Olha como esse ditado agora faz sentido. Porque o Japão não é o último país, né? Tem a Austrália, tem aquelas ilhazinhas todas. Mas falando para pensar, por que é a terra do sol nascente? O sol nasce primeiro lá do que para nós aqui. Entendeu? Então, o dia começa lá, depois vem para cá. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, o Japão é uma boa referência, realmente. Maravilha, gente? De boa? Então, nos vemos ou terça ou quarta, de acordo aí com que o Rubens e eu acordarmos. Fechou? Abraço, Fechou. gente. Fechou. Até. Até. Tchau, 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 tchau. Tchau, professor. Obrigadão e boa semana. Também. Tchau.